Sou Edson Castro, artista plástico curumbaense, nascido e criado na beira do rio Paraguai, no meio de todo aquele barulho das aves, cores e ritmos do rio. Eu comecei a desenhar e continuo, né, com a mesma imagem que eu tinha da infância na minha cabeça. As ribeirinhas continuam na minha cabeça. Essas performances começaram a acontecer logo depois que eu cheguei em Paris. Isso não é uma coisa nova, quem começou com isso na década de 60 foi o Yves Klein, né? Eu só coloquei uma banda de jazz para criar uma atmosfera, né? E eu aproveitar o movimento da banda, mais o movimento da bailarina e transformar tudo aquilo em traços, né? A primeira que eu fiz foi no Estúdio 28, no Estúdio 28, em Paris, que é o primeiro cinema de Paris. E tem uma que está registrada na internet, que é muito importante também, que é a Galeria Rochefeld, que é uma galeria na Rue de Seine, uma galeria super importante lá em Paris, ela tem em New York também. E nós fomos convidados para fazer uma exposição e a performance lá. Foi super interessante, sabe? Assim, a galeria lotou, tinha gente do outro lado da rua, todo mundo vinha ver. E deu super certo. Fui novamente com essa banda de jazz, a Pirene, que era a bailarina, né? E eu aproveitando desse ambiente para criar uma obra de arte ao vivo. Quando eu vim para o Brasil em 2017, eu vim com um convite de inaugurar o Sesc Cultura, né, em Campo Grande. E essa vez também nós fizemos uma performance e lotou, pessoas ficaram de fora. A atmosfera que é criada, o ambiente que é criado com a banda, mais a bailarina, né, usando o corpo da bailarina como pincel, que a verdade é essa, né, uma pintura com o corpo, né. E o resultado é uma coisa também assim, nos surpreende muito, né? Uma coisa que acontece assim, um estalo, né? É a arte, né? Então, a arte que se manifesta, né? E a gente consegue, na performance, atingir um nível, assim, um grau a mais, sabe? Uma sintonia com a música e movimento, tudo isso. Então, isso eu acho super importante, né? Para a alma mesmo. A galeria tinha conseguido um ateliê para mim em Trocadeiro, e era um ateliê de 2 andares, e na parte de baixo, onde era o meu ateliê onde eu ia pintar, tinha um piano, um Galvão de 1900. E aquele piano estava lá, todo empoeirado, né? E triste lá, coitado. E uma vez chegou um amigo meu e pianista começou a tocar, aquilo me deu uma onda assim, eu comecei a desenhar na hora que ele, né, na época eu trabalhava, como trabalho até hoje, né, com lápis a óleo, sobre papel, sobre tela. E quando ele começou a tocar, na hora me deu a vontade de desenhar, aquilo deu um clima, né? E depois ele falou para mim, olha, esse piano tem alma, né? Aí eu pedi para eles afinarem aquilo, e começou a vir outros pintores, e começou a vir a bailarina. Aí quando eu vi, eu estava já desenhando no meio de vários músicos, bailarinas, né? Então aconteceu desse jeito, assim, foi meio que espontâneo, foi natural, né? Graças ao piano. Quando eu cheguei, conversando com um artista francês, ele disse assim para mim,
olha, essas suas cores não são europeias, seu trabalho é abstrato. Francês não gosta de abstrato, francês gosta de figuras. E essas cores fortes aí também, acho que não vai dar certo não. Ele falou. Aí eu dei um sorriso assim, eu falei, vai dar certo sim, né? E 2 meses depois eu estava expondo já numa boa galeria. Eu já sabia já, assim, sabe? Assim, eu confiava muito no meu trabalho, eu só sabia o que eu estava fazendo já, né? Então, foi muito rápido, né? Assim, eu fui um pouco mimado pela França, fui um pouco mimado por Paris, para falar a verdade, sabe? Sei pessoas que realmente cortaram um dobrado, né, para ficar lá, né? Eu fui bem mimado, assim, as coisas aconteceram naturalmente, ou estava no lugar certo, na hora certa, né? Mas tá sendo, né? Porque eu continuo trabalhando lá até hoje. Eu conheci o Gerard Churri-Guerrat, que é o crítico de arte mais importante da Europa. Não sou eu que estou fazendo esse julgamento. Se você digitar o nome dele no Google, ele escreve para mais de 32 revistas de arte no mundo. E eu conheci através do Mat Selin, um pintor chinês, que me deu o telefone dele e falou, olha, o Gerard precisa ver seu trabalho, né? E o Gerard foi no meu ateliê, ficou lá um silêncio assim absurdo os primeiros 15 minutos. Eu morrendo de medo, né? E aí depois do silêncio ele falou, parabéns, ele falou assim, a gente que trabalha com arte há muito tempo, o que a gente procura é um trabalho com personalidade, alguma coisa aparentemente nova. Então eu fiquei muito feliz com isso. Quando ele saiu do meu ateliê, as 2 maiores revistas de arte da França me ligaram, assim. Então foi aí que começou, né? Então foi também por acaso um pouco assim, né? Liguei, eu não esperava que o cara ia nunca, um cara desse, tão ocupado, né? E na realidade ele estava almoçando, na hora que eu liguei ele estava almoçando quase que do lado da minha casa. Por isso que ele foi. Coisas do destino. A minha obra, ela vem de dentro, né? A minha obra, ela é muito literal. Então, eu tenho que estar com a minha cabeça realmente plena de informação. E eu prefiro ler poemas, né? Então, isso desde criança. Na escola, né? Quando nós líamos Machado de Assis, José de Alencar, e tantos contos, né? Que nós éramos obrigados a ler, né? E isso já mexia demais com a minha imaginação. Então, eu fui amadurecendo dentro dessa atmosfera, né? Do poema, da poesia. Conheci alguns poetas, fui amigo de alguns poetas, né? Conheci o Ricardo Guilherme Dick em Cuiabá. Tive também o prazer de ser amigo do Manuel de Barros. Não tive o prazer de conhecer o Hilda Hilst, mas meu trabalho vem muito também da Hilda Hilst. Então, eu não sei, o poema me leva para um lado muito abstrato. E o que eu tento fazer com a minha obra é a mesma coisa, são traços que têm poemas, né? Traços que isso é possível, né? O Manuel me enviou uma carta em Paris que me deu muita força, né? Nós trocamos carta uma vez e ele acompanhava meu trabalho, né? Ele vinha nas minhas exposições no museu, eu ia na casa dele, enfim, não éramos assim tão próximos, mas o pouco de ficar ao lado de um homem desse, né, já era muito nutritivo. O meu trabalho é o jazz, né? O meu trabalho é o improviso. Eu só trabalho escutando jazz. A gente adquire muita técnica para improvisar. Eu hoje, para fazer abstrato, eu tive que desenhar muito. Desenhei muito rosto, muita anatomia, desenhei muito paisagem, né? Até realmente eu me desprender, né? Então,
essa relação com a técnica é de você aprender um monte para depois desaprender tudo. É uma coisa mais ou menos assim, sabe? Super funciona no meu trabalho, né? Que eu mantenho sempre esses dois espíritos, né? O de aventurismo e de conservadorismo, né? Que é necessário. Para você transgredir, você tem que saber o que é que você está transgredindo. O meu processo de evolução tem muito a ver com a minha produção, porque até mesmo a minha inspiração, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar no fazer, no labor. Então, à medida que eu produzo mais, eu evoluo mais. Eu acho que isso não tem mistério, né? À medida que eu leio mais, a minha percepção aumenta mais. Então, meu trabalho realmente vem evoluindo a cada ano, porque eu não sei se eu tenho um estilo, mas eu vou por um caminho da pesquisa, sabe? Então, esse que é meu caminho mesmo.